Bom, se a gente parasse em cada um desses gráficos, dava uns 40 dias de discussão só para alguns deles, né? Vamos abrir aqui para perguntas, comentários, se já tiver algum, senão eu já faço os meus. Que alguém aqui que está presente quer se manifestar, tem ele aqui, aqui, já temos 3, 4. Vamos fazer 4 no máximo na primeira vez, depois a gente continua outro, senão é impossível. Passa aqui para ele, por favor. Meu nome é Halu Hirata, eu sou formado em Economia pela FEA USP. Queria fazer uma pergunta, professor Morcero, parabéns pela sua pesquisa, né? Está muito, assim, de dados quantitativos, tem bastante dados para poder refletir, mas eu acho assim que faltou um pouco de dados qualitativos, né? Por que eu digo isso, né? Porque tinha um ministro, né, da Indústria e do Comércio, né, do governo Médici, que é o Fábio Yasuda, né, ele falava assim, né, que o problema da nossa indústria brasileira, né, é o seguinte, é um problema cultural, né, porque toda a indústria, em qualquer lugar que você vá, né, e que tem indústria maduras, né, o que acontece, né, a primeira etapa, né, é uma etapa cultural, né, a segunda etapa é uma etapa tecnológica, né? E a última é a economia. Então, primeiro vem a cultura, depois a tecnologia e depois a economia, né? Então, eu acho o seguinte, né? Quando você mostra o seu gráfico, né? Porque eu acho que uma maneira interessante de estudar essa questão da inovação tecnológica é fazer estudos comparativos, né? Porque como é que pode o Brasil, no regime, né, de militar, quase 30%, né, a indústria respondia, né, para o nosso PIB. E agora parece que nós vamos nos estabilizar por volta de 9%, segundo os dados da Fiesp, né, da Maria Helena Zocum, que fala isso, né. Bom, então, é o seguinte, porque, assim, eu acho assim, né, que no caso, se a gente for comparar a indústria brasileira, a história da indústria brasileira com a história da indústria norte-americana, eu acho que é um problema cultural, né? Por quê? Porque a nossa oligarquia, né, era uma oligarquia escravista, né? Ao passo que a oligarquia norte-americana é daquelas 13 colônias, que é o do Mayflower, né? Então, o que ocorreu, eu acho, né, é que a nossa oligarquia não respondeu aos mandos, né, que vinha dos colonizadores, que é da Europa, né? Por quê? Porque a nossa oligarquia é uma oligarquia patriarcal. É diferente da oligarquia norte-americana, que é uma oligarquia mais calvinista, né? Então, eu acho que, nesse aspecto, né, se você pudesse, assim, né, inserir também dados qualitativos, eu acho que ficaria mais robusta, né, a sua tese, né? Só esse comentário. Perfeito. Vamos seguir aqui, vamos pegar um agregado, você, depois o Pro. Aqui, ó, pessoal do Butantan. Todo mundo vai falar, sem problema. Bom dia, Fábio, do Instituto Butantan. Obrigado pela Fábio, só curiosidade, você trabalha com o que no Butantan? Eu dirijo o Núcleo de Inovação Tecnológica. Eu também tive passagem longa, eu era diretor jurídico do IPT, então eu conheço essas duas frentes. Doutor Morcero, eu só aproveitar a ponta aqui para complementar o raciocínio do colega ali, eu tenho dúvidas se o que ele pediu são dados qualitativos ou dados sociais. Tá, eu fiquei com essa dúvida, eu acho que tem... mas eu queria apresentar uma outra questão. Você deve estar familiarizado com essa teoria que tem
uns 6, 7 anos, de que essa nova, que o pessoal chama de nova revolução industrial, traz uma tendência do custo marginal a zero. Né? Tem alguns expoentes dessa teoria, mas, no teu entender, essa questão da facilidade da tecnologia que há hoje, majoritariamente importada, por questões várias, você não diria que o Brasil, por não ter estruturas industriais muito grandes, tanto que não correspondem a grande parcela do PIB como deveriam, não teriam um campo propício para essa industrialização nova, feita em ramos menores, a partir de impressoras 3D, de compartilhamento de dados liberados na internet, enfim, tudo isso que traz essa teoria do custo marginal zero mais perto de uma realidade. Será que isso, o que você apresenta na tua tese não mostra que existiria um campo profícuo no Brasil para isso acontecer? Ok, vamos passar para cá. Oi, bom dia. Minha tese de doutorado é especificamente na área da indústria de confecção. Confecção. E eu tento explicar, a partir dos anos 90, né, o quanto a criação é um fator importante e representativo dentro da indústria de confecção, né, com o advento da globalização e tudo isso. E assim, alguns relatórios do IBGE que eu já pesquisei, eles mostram que a partir dos anos 90 e meados dos anos 2000, muitas empresas fecharam, né, mas assim por conta realmente assim de uma tecnologia obsoleta, que elas não conseguiram sobreviver a todas essas modificações com a vinda do fast fashion para cá e tal. E eu percebi que realmente assim, pelos teus quadros, principalmente aqueles que você coloca, né, de todos os setores, a indústria de confecção é a que menos tem lá essa parcela de importação. E aí eu queria saber, assim, quando você estava pesquisando, se você conseguiu esse setor em específico, se você teve acesso a alguns dados, por exemplo, da ABIT, né, que é essa associação da indústria têxtil e de confecção também, eles falam justamente o oposto, que esse setor já praticamente a importação massificou, enfim, prejudicou de um grau excessivo. Eu queria saber qual é a tua opinião baseado em tudo que se ouve e se é isso mesmo, se dentro da indústria de confecção, como é que está essa desindustrialização? Se realmente ainda tem, se a indústria brasileira ainda consegue sobreviver aos importados. Obrigado, Paulo. Se identifica. Meu nome é Glauco Arbix, sou professor aqui da USP, do Observatório. Super parabéns pelo seu trabalho. Acho que você tem material muito positivo nas mãos e acho que dá para prolongar. Ainda bem que você montou um site chamado Valor Adicionado, que acho que dá para realmente avançar bastante. É o valor subtraído. O meu comentário é simples. Acho que você tem informações muito preciosas. Eu enrosco um pouco na análise, por isso que eu perguntei para você como é que você explicava aqueles dados. Só para você ter uma ideia, olhando o seu gráfico, se eu sou presidente da Boeing, até gostaria, pelo Olerite, pelo salário dele, certo? Mas eu não compraria Embraer, certo? Porque acho que teu gráfico sofre do chamado mal dos economistas, entende? Eu não estou dizendo, ele não está errado, certo? O problema é que a montagem, efetivamente, do que é produzido, o que é importado, qual a relação que tem essas importações e exportações com a realidade do negócio, daquilo que está colocado, eu acho que você perde muito na avaliação, entende? Pô? A Boeing compra a engenharia da Embraer, entende? E pelos teus gráficos, a gente tem muito pouco
porque, na verdade, uma parte esmagadora da Embraer estaria com o P&D feito fora. De uma maneira bem simples para as pessoas entenderem. Eu posso ter uma super fábrica de avião, certo? E importar o motor. O que acontece é que vai explodir no seu gráfico o peso das importações, porque o motor pesa muito, e eu não tenho motor. Ao mesmo tempo, o que viabiliza a minha atividade, o motor põe o avião no ar, ele não é representante da pesquisa e desenvolvimento que eu faço. Eu só estou levantando isso aí, eu posso estar enganado. Acho que valeria a pena, porque você tem uma habilidade, uma expertise que pouca gente tem, e uma sensibilidade para captar os dados, que acho que valia a pena exercícios de outro tipo relacionados ao que você faz. Por exemplo, a pergunta que eu faço, você teria como desagregar mais ainda os setores, de tal forma que você identificasse aqueles que estão efetivamente incorporando tecnologia, não é só a importação bruta, entende? Aqueles que estão fazendo importações que são produtos de fronteira ou processos de fronteira que mudam a qualidade da atividade industrial deles. Por que eu estou preocupado com isso? Porque isso me daria noção de futuro e não do passado. Entende? Então, a sua crítica ao pessoal que tenta apresentar a abertura da economia, o que você fez, acho que num dos últimos gráficos, entende? Que não é errada, é correta, eu compartilho dela, mas ela é vulnerável exatamente porque se você não mostrar que efetivamente alguns setores podem sair disso e com a importação se potencializar, o seu gráfico não diz isso, entende? Então, fica sempre uma aposta. Vai ficar sempre a palavra de alguns contra a palavra de outro. Acho que valia a pena esse exercício. Acho que valia a pena a gente montar um workshop ou atividade de outro tipo, com 10, 12 especialistas, 10 especialistas, 8, entende? Porque esse ponto é chave, é pensar no futuro, o que pode acontecer para a gente. Porque tratar a indústria automobilística brasileira como uma indústria de alta densidade tecnológica, nem a indústria acredita, se percebe? Ou mesmo a indústria farmacêutica brasileira. A indústria farmacêutica mundial e europeia, sim. Mas a brasileira, entende? Com importação de 65%, 70%, hoje está baixa. Na época áurea dos genéricos, você chegava a 80%, entende? E ela, no entanto, pelas classificações tradicionais, ela era uma indústria de alta densidade tecnológica. E não é, depende. Aqui ela era misturadora, você fazia a embalagem, misturava os pós da Índia e da China, em grande parte continua sendo feito assim. Então, essas são as perguntas que eu queria fazer e queria ouvir como é que você pretende trabalhar, entende? Porque para olhar o futuro, para olhar para frente, entende? Como é que a gente pode sair dessa situação que está aí. E apenas um lembrete, a Embraer comercial tá, a Embraer defesa ainda continua aqui, tá? Então, a gente precisa ponderar, precisa ver se ela vai também. Tendo a achar que vai, que você tem razão. Mas ainda não foi. Bom, obrigado. Como a gente já está, passamos das 11h30, eu vou fazer eu também minha pergunta, porque aí você já pega um pacote de uma vez, se tiver tempo a gente faz uma outra rodada. Tá? Só alguns comentários. Impressão 3D tem patente. Os métodos são estupidamente patenteados, então tem dono desde o nascimento. Então não é tão tranquilo. Né? Todos os métodos, inclusive os mais simples de impressão de plástico, essas impressorinhas que você compra por R$1.000 e poucos, tudo tem patente. E as impressoras industriais, que você faz com metal, titânio, tem várias patentes para vários, então é algo que tem dono. Talvez a gente chegue atrasado nisso. Mas eu queria ver assim a sua opinião, tá certo? É derivado do seu trabalho, tá? Sobre algumas coisas. Por exemplo, o Brasil já fez alguns esforços e acho que carrega uma inércia de alguns desses esforços, tipo a lei de informática, né? Que na época se identificou um buraco lá e tal, se tentou fazer, não deu muito certo,
mas aí Zona Franca de Manaus, e ninguém sabe o que faz com a Zona Franca de Manaus, né? Eu queria que você fizesse uma avaliação, né, um pouco da seguinte forma. Eu vou dar um exemplo. No começo dos anos 2000, o Brasil exportava celular. Muito para os nossos padrões. Agora, a importação de celular não é nada, certo? Ou seja, o conteúdo adicionado de celular aqui é o conteúdo que menos interessa, é o carregador, é o plástico, né? Agora, a parte mais eletrônica é toda importada, tá? A parte de software é um pouco toda importada. Mesmo quando tinha empresas multinacionais aqui no Brasil, que pela lei de informática elas faziam software, elas faziam algum desenvolvimento de software aqui digamos assim, não é o nome, mas de sistemas operacionais de celular que não eram mais usados nos países centrais, que tinha aqui no Brasil por problemas de mercado. Então eles ficavam um pouco com isso, de uma forma geral. Tá? Eu queria que você discutisse um pouco, porque um dos buracos que logo se vê é eletrônica, e a eletrônica joga para o passado recente, mas joga também para o futuro, né? Ela está eletrônica e tudo ao lado, software, etc. Está equipamento médico, uma série de coisas. Está no bojo da indústria 3.0, da 4, provavelmente da 5. Não é só eletrônica, mas acho que a eletrônica é um bom representante, e não temos nada de eletrônica, né? Com todas as honrosas exceções. Quando a gente começa a pegar exceções, tipo a Embraer, né? Que é fácil analisar, porque tem um caso, 2, 3, aí a coisa complica. Né? Então eu queria que eu ouvisse sua opinião, né? A relação Zona Franca de Manaus, desenvolvimento da eletrônica, etc, etc. Né? Eu acho que talvez a gente tenha tido, segundo seus dados, uma desindustrialização muito rápida, porque essa indústria que está na raiz digamos, da permanência relativa do peso industrial em outros países, ou da agregação industrial em outros países, o tecido industrial brasileiro é muito fraco. Se isso faz sentido e, eventualmente, o que podia ser feito. Vou começar pelo começo. Você tem razão, temos que olhar mais aspectos sociais, culturais, né? Com certeza sociológicos. Né? Isso joga também uma contribuição importante, tanto na industrialização quanto na desindustrialização. Né? Por isso que eu estou tentando agora fazer num estudo um pouco melhor. Eu acho que os problemas da nossa desindustrialização, as raízes, ela vem da nossa industrialização mais incompleta, mais imatura, né? Mas de menor qualidade e muito menos bem sucedida do que os países que se deram melhor nesse jogo, né? A gente exporta muito pouco até hoje, inova muito pouco, então, com certeza. Quanto aos segmentos, eu vou juntar essa pergunta depois. Quanto a confecções, aqui no meu gráfico eu mostrei nessa pesquisa mais a parte que é produzida no Brasil. Então, uma parcela, só poucos segmentos têm uma parcela moderada de importação de insumos e componentes. Tá? Só que essa indústria está perdendo bastante terreno no Brasil porque a gente está importando muitos produtos acabados, roupas prontas, tecidos prontos, aí não aparece aqui. Tá? Aqui só está a parte intermediária, não está a parte final, a parte acabada. A parte acabada ela vai aparecer mais quando pega a indústria como um todo, e aí a gente tem aquela parte do valor adicionado que está caindo muito em relação, né? Ela está tendo uma desindustrialização meio que absoluta, está, né? Diminuindo de tamanho. Né? Então a gente só produz em algumas coisas aqui, mantém ainda, mas boa parte vem de fora, vem da China, vem da Indonésia, vem da Bangladesh, país baixa renda, baixo salário. Glauco, a questão da Embraer, na tese eu faço essa qualificação. Né? Eu não trato a Embraer como uma maquila como a eletrônica.
eu faço uma ponderação que a Embraer é uma líder de cadeia global de valor. Ela faz o desenho, né, e faz aquele negócio voar e não cair, ficar lá no ar, né? Às vezes bate em outro avião, derruba o outro, como aconteceu um tempo atrás, né? Mas não o nosso. Enfim, então e mesmo a parte de montagem da Embraer, a parte que seria maquila, né? Ela é diferente de uma maquila, porque envolve profissionais de altíssima qualificação, muitos engenheiros. Quem visita uma fábrica da Embraer vê que lá o pessoal é extremamente qualificado, tem bastante instrumentos de precisão para monitorar. O parafuso é muito complexo no avião, um parafuso diferente, né? Então, ali dentro tem bastante mão de obra qualificada, tem bastante salário, porque envolve protocolos de segurança extremamente detalhados, com certificações internacionais. Então, é diferente. É uma líder de cadeia, ela faz a gestão da cadeia, ela faz o projeto, a montagem, a distribuição, a venda. Então, ela se apropria de várias etapas da cadeia de valor, né? A montagem do avião. Dificilmente qualquer indústria de aviação do mundo vai ter níveis de adensamento elevado, porque o motor é feito em uma parte, a turbina em outro lugar, um componente em outro lugar, o trem de pouso, né? Mesmo nos Estados Unidos e na Europa, né? Se pegar do ponto de vista de um país, uma porcentagem significativa vem de fora, né? Com relação, como a gente, quanto ainda na pergunta do Glau, como a gente olha a abertura comercial, como a gente olha o futuro, né? Eu quis mostrar aqui o seguinte, a discussão da abertura hoje ela é muito pobre, é só vamos abrir que vamos resolver. A Previdência, reforma a Previdência que o país cresce. Abrir, zerar a tarifa, o país cresce. É muito pobre essa discussão, estou tentando trazer outros elementos. A gente já teve um laboratório de abertura comercial, de redução de tarifas unilaterais nos anos 90. Já foi feito uma vez, né? A nossa indústria exporta muito mais do que naquele período. É um país muito protegido, tinha altas tarifas de importação. A gente fez uma abertura comercial sem estratégia, de maneira afobada, muito rápida no tempo. Reduziu muito as tarifas, tinham que serem diminuídas. Só que não teve uma estratégia, a gente só importa mais e não exporta, né? Pouco integrada a nossa indústria. Já integrada pelas importações, não pelas exportações. Talvez o que eu estou tentando levantar aqui, que importação é parte vital do processo produtivo, mas as exportações também. A gente tem que ter competitividade, tem que ter produtividade para exportar. E aí, faz mais sentido, então, reduzir as tarifas em âmbitos de acordos comerciais, para além de importar mais, exportar mais também. Esse é o único ponto, não sou contra as importações. Não sou... Exportar o quê exatamente, senão não saber o que fazer as coisas. Exatamente, então tem que escolher também, tem que ter uma estratégia. Que produtos o Brasil vai querer? Perdemos o jogo, é muito competitivo, vamos deixar. E quais produtos, quais segmentos queremos exportar, queremos ser líder daqui 5, 10, 20, 30 anos, né? Falta os industriais do Brasil decidirem, falta o governo, quando fazer políticas, focalizar mais, né? Tomar um partido. Ó, queremos ter isso, isso e aquilo, né? A Coreia, a China lá atrás teve, a Coreia. A produção da Hyundai hoje é maior de toda a indústria automobilística brasileira. Escolheu pouquíssimos segmentos, automóveis, eletrônica, uma parte da química, bens de capital pesado, a Hyundai, parte de equipamentos de metrô, por exemplo. Enfim, falta a gente saber o que a gente quer. Como a gente, né? O futuro, o que a gente quer fazer daqui 20 anos. A gente quer continuar sendo um país produtor de commodities intensivos em recursos naturais. Só isso? Isso é muito importante. Só que isso dá conta de 30 milhões de habitantes. O Brasil tem 7 vezes maior, tem 210 milhões. E o resto? Temos que gerar emprego de qualidade para o resto, né? Quanto a... Depois tem mais uma pergunta, chegou na internet, eu faço depois, tá? Quanto à questão do... Quais segmentos vamos... um pouco na sua questão também, né? O Brasil perdeu o bonde da indústria 3.0, tá? Perdeu, a gente perdeu esse bonde, a gente fez alguma coisinha, avançou, tivemos sucesso em pouquíssimas coisas, mas de modo generalizado a gente perdeu, né? A nossa política industrial lá da Zona Franca de Manaus, da lei de informática, ela está muito mais para um fracasso do que para um sucesso, né? A gente dá bastante subsídios, investe em contrapartidas de pesquisa e desenvolvimento que grande parte não é feita, a gente não vê por aí, né? Nem nas estatísticas aparecem. E
E a Zona Franca ela é uma outra questão, né? A gente usa ela para uma política de desenvolvimento. Eu penso assim, política de desenvolvimento regional, para preservar a Amazônia, não como política industrial. Eu penso que ela desta forma, né? Como política industrial não faz sentido nenhum. Como lobby, né? E a gente, como falhas também, nossa, né? Quando a gente fez políticas industriais, né? A gente, no desenho, no monitoramento, nas contrapartidas, né? Nas punições quando não se cumpre as contrapartidas, né? E isso daí lá da década de 80 vem se arrastando, né? Mas a gente tem um exemplo atual, né? O Rota 2030 da indústria automobilística, né? No final do ano passado, o Temer assinou acho que um decreto, enfim, está em vigor, um volume expressivo de subsídios, essencialmente para produzir carros de motor a combustão. Só que 2030, Rota 2030, já está sendo desenhado, já está um desenho quase acabado, né? Não precisa ser nem uma pessoa com grande imaginação. 2030, o paradigma dominante é elétrico, né? Será que a gente está sendo inteligente nas nossas políticas industriais, né? Enfim. Agora, uma outra questão, contra os segmentos, né? Hoje em dia tem que escolher bem os segmentos para fazer políticas de desenvolvimento, tanto da indústria quanto fora da indústria, tá? Porque os grandes players gastam um volume expressivo em pesquisa e desenvolvimento e inovação, né? Se pegar o que Estados Unidos, a China gasta em segmentos específicos, na eletrônica, software, sei lá, os Estados Unidos, é muito mais do que toda a nossa pesquisa e desenvolvimento do Brasil. Então é difícil competir com esses caras que já estão bem posicionados desde o passado, né? Eu costumo falar que só vai bem na indústria 4.0 quem veio bem da 3. Né? Só que toda revolução industrial, ela abre janelas de oportunidades. Né? A gente está bem no começo ainda, né? A gente acha que está no começo. Né? Abre janelas de oportunidades para entrar em alguns segmentos, porque são tecnologias que estão sendo ainda construídas. Né? Tem muitos produtos, muitas profissões que a gente vai descobrir 3, 4 meses antes, 60 dias antes, muitas profissões relevantes que foram criadas. Né? Tem muita gente querendo mapear as profissões do futuro. Só que boa parte vai ser muito mais lá na frente. Então, nem foi criada ainda, né? Tem um potencial muito grande. Seria interessante que o país, né, escolhesse, a sociedade nas eleições fosse discutido, não ficar só na discussão de metas de inovação, metas de inflação, não ficar só um debate macro, viesse para um debate de desenvolvimento, de emprego, né? E discutisse quais segmentos a gente vai querer ter no futuro, né? Qual sociedade, né? E parece que passa pela uma educação de mais qualidade, de treinamento de mão de obra e fundamentalmente focada na tecnologia, né? Sem ciência e tecnologia, dificilmente a gente vai deixar de produzir commodities, né? Vamos ser bons em commodities. E temos que fazer apostas em pouquíssimos segmentos. Pouquíssimos segmentos, colocar bastante recursos, bastante incentivos, contrapartidas, né? Uma política industrial bem desenhada, moderna, inteligente, focada na inovação e nas exportações, para 10 anos, depois para 20, para 30, depois quando a gente internalizar alguns segmentos, a gente parte para outros. Né? Não igual a gente fez recentemente, quando você prioriza 40 segmentos quanto à política industrial do governo Dilma, você não prioriza ninguém. Né? Então, temos que fazer melhor. Tem uma pergunta aqui do Hélio Jane Teixeira, professor da FEA. Eu vou ler aqui. FEA é Faculdade de Economia e Administração da USP. A gente já fala no jargão, mas né, não necessariamente todo mundo conhece. Caro Paulo César e organizadores da palestra do IA, parabéns pela significativa contribuição. Espero que autoridades do governo em suas várias esferas acompanhem as palestras do IA para melhorar a qualidade das políticas públicas. Pergunto ao Paulo se alguma sugestão mais específica para estimular a pesquisa em gestão pública no Brasil. Essa é a pergunta do Hélio Jane Teixeira. Obrigado, Hélio. Opa, vai cair aqui. O que você diria sobre isso? Eu queria aproveitar o embalo no seguinte, o Brasil é um país que tem muita restrição de capital. Acesso a capital, o juro é alto, enfim, tudo bem. Tá? Existe na base
digamos assim, da indústria que existe hoje, mas tende a crescer para o futuro, está ciência de dados, e eu estou chamando de ciência de dados uma coisa muito ampla. Tá? Mas tratamento de dados, modelos de negócio a partir de dados, etc. Isso está, assim, entre aspas, bombando. Tá? Exige algum capital, mas uma parte dessa atividade é software puro, tá certo? E nós, estranhamente, formamos pouco na área. Tá? Tem pessoas brilhantes, mas acho que no atacado nós temos pouca massa crítica. Em dados, ciência de dados. Uma vez me falaram, mas qualquer estudante de engenharia pode fazer machine learning. Tudo bem. Tá? Em princípio pode. Mas é diferente você ter uma formação específica, que já puxa negócios específicos. Enfim, assim vai. E sinaliza um pouco, né, para onde queremos ir. E eu não sei, eu estou um pouco desatualizado, mas eu não vejo muita mobilização de política pública para dar uma arrancada nisso. Tem alguma coisa, tem programas, startup, empresas estabelecidas, são genéricos, mas pegam um pouco essa área. Tem o edital interessante da FAPESP, mas é Estado de São Paulo, sobre inteligência artificial, etc, etc. O que você acha? Isso é uma coisa que é um pouco transversal, é difícil enquadrar isso setorialmente, não é, na nossa classificação mundial, não é só nossa, né, mas acho que é um problema das classificações, das quinais, que é difícil pegar atividades como essa. Mas eu, hoje, se tivesse que dizer para alguém aonde eu coloco o meu rico dinheirinho em políticas públicas, eu reservava uma parte substantiva para tentar encaminhar esse tipo de coisa. Tem um monte de outras coisas interessantes, biofármacos, tudo bem, tá? Mas eu não descartaria fazer algumas políticas específicas para isso, que, entre outras coisas, tem o dom de ser extremamente transversal. Né? Bom, eu agradeço a pergunta de todos vocês que já fizeram, né, também do professor da FE. Acho que dele foi sobre gestão pública. Alguma sugestão para melhorar a qualidade da gestão pública? Infelizmente, eu não domino essa área, eu prefiro não me aventurar. Né? A gente tem que melhorar a gestão de uma maneira geral no Brasil, né? De pública, de empresarial. Né? Várias esferas do ambiente de negócio a gente tem um atraso e uma burocracia muito grande, né? Tanto na gestão pública quanto na gestão privada. Né? Mas eu não tenho assim, um domínio muito grande para falar de uma maneira específica, eu prefiro não me aventurar. Agradeço bastante pela pergunta, vou refletir sobre o assunto. Eu também acho, a gente tem que, se tivesse que, assim, qual setor que você escolheria, qual segmento, o que você escolheria hoje para priorizar? Hoje. Sem dúvida, softwares. Softwares, antes a indústria ela dominou a inovação mundial até nos anos 90. Né? Dos anos 90 para cá, quem está conduzindo a inovação mundial, as partes mais significativas são empresas de software, de internet, que estão no mesmo conjunto ali. Né? Empresas que hoje têm mais de 1 trilhão de valor. Google, Facebook, Amazon, IBM, enfim, e muitas outras empresas. Né? O Brasil só tem uma empresa que, entre as 100 do mundo de software, a gente está muito atrás, muitíssimo atrás. Né? E software ela é importante para várias etapas da indústria. Né? Hoje, nesse celular aqui, sem software ele não é nada. Né? O software sem o celular não é nada, é uma simbiose. Né? Então, e tem uma simbiose muito grande. Né? Provavelmente, a próxima revolução, essa indústria 4.0, ela vai aumentar muito a automação, né? Que antes, tanto da indústria quanto de serviços que antes. Isso daí passa por software, aquelas redes de informação, processamento de dados, inteligência artificial de mercado, e também uma ligação com a indústria que produz esses equipamentos, informática, eletrônica, bens de capital. Né? Mas software é vital para tudo, né? Todo o sistema, tudo, vital, desde a indústria de serviços, vital. Quando eu falo em software, eu falo e também a barreira à entrada, eu vejo assim.
para as empresas que vão ser integradoras de sistemas, são as empresas mais de engenharia, muito baseado em software, né, que vai integrar, não que vai produzir os equipamentos, que vai fazer, que está no núcleo da revolução, mas as integradoras são empresas de engenharia. E essas empresas, a barreira de entrada é muito baixa ainda, não é tão elevada em alguns segmentos. Eu acho que aí seria um nicho de mercado muito interessante, né? Pelo menos a automação do Brasil for conduzida por empresas nacionais, que têm pesquisa nacional, não a gente importar tanta tecnologia quanto tudo de fora, né? Há uns anos atrás, quando a gente fica velho, os anos, pode ser décadas, eu não lembro mais, né? Nós fizemos um trabalho lá na Poli sobre a influência da Petrobras na engenharia, né? E eu com o pessoal lá, especificamente, a gente pegou e analisou as empresas prestadoras de serviços, as integradoras de engenharia que prestavam serviços para a Petrobras. E é uma surpresa, né? O movimento, quer dizer, o segmento de empresas de que a gente chama de consultoria de engenharia, mas elas fazem projeto, né, de consultoria de engenharia, é movimentado pela Petrobras, né? Aí você perguntava, não vou falar o nome de outras empresas que também eram consumidores, falei, né? Então o objetivo de quase todas as empresas de serviços de engenharia era fornecer mais para a Petrobras, porque eram projetos muito mais sofisticados e que davam, inclusive, visibilidade no exterior e assim vai, etc., etc., para exportar serviços, etc. Quando a Petrobras puxou o freio de mão nos investimentos, puxou o freio de mão nos contratos, uma parte dessas empresas está assim. Peraí, na câmera está assim, certo? Um pouco sem contrato. A Embraer tem algumas, acho que é uma empresa completamente fora da curva, né? Mas para os nossos padrões. Mas a Embraer também tem algumas empresas, que a Embraer é uma grande integradora, mas ela também tem algumas empresas, tipo a AKR, né, que ela contrata algumas empresas que fazem bons projetos, etc. E essas começam a se integrar, começaram já a se integrar no mercado internacional. Acho que essa visão que você colocou agora, da integração, de uma inteligência de integração, é absolutamente chave. Porque, voltando aqui ao que o Glauco falou, se alguém vai me perguntar qual é a grande competência da Embraer, é integrar as coisas, tá? É uma visão, um nicho de mercado, porque ela não vai bater direto com a Boeing, com a Embraer, com a Boeing ou com a Airbus, em grandes aviões, porque aí o fôlego financeiro é absolutamente decisivo, né, para você comercializar. Então, achou um nicho e continua achando nichos. Então, tem uma inteligência de mercado, tem uma capacidade de integrar fornecedores e de desenvolver engenharia com os fornecedores, na famosa salão que eles têm lá. Quando eles não tinham estavam com problemas de estrangulamento financeiro, eles fizeram famoso contrato de risco com os fornecedores, mas isso aí diminuiu a margem, então eles já voltaram atrás. É uma empresa estupidamente pragmática, mas que tem um núcleo central, que é de integração de engenharia, muito forte. O problema é que poucas empresas têm isso, né? As de eletrônica não têm, as montadoras acho que é uma outra coisa, o grosso da engenharia básica é feito fora. Nós temos muito pouca. Por exemplo, do carro elétrico, não tem pesquisa de carro elétrico no Brasil, porque isso é conduzido nas matrizes, né? Enfim, a não ser que, né, ou você obriga, tem que fazer carro elétrico, ou tem uma empresa nova que começa que surge agora para fazer, não tem, tá? Então, um ano atrás, mais ou menos, eu fui fazer uma entrevista na WEG, que a WEG é uma outra das joias da coroa, né? Tem uma tecnologia fantástica. E aí, estava com outras pessoas lá, carro elétrico, WEG, motor elétrico, mas motor elétrico para carro, mas é o mais comum que tem, tá? Agora, nós não vamos fornecer. Por quê? Porque as montadoras elas já têm seus fornecedores de motores, uma parte das montadoras
verticalizou, comprou as empresas que enrolam motores, tá? Se elas quiserem comprar da gente, a gente vai vender. Nós fizemos milhões de contatos, mas não temos perspectiva de negócio. Então, tem umas coisas assim que, quando você vai mais no detalhe, acho que uma grande contribuição que você trouxe é um pouco o que eu chamaria de contingências, né? Tem muitas análises muito gerais que perdem em contingência. Então, a pessoa está com febre, ele está doente. Bom, tá bom, a pessoa está com febre, está doente. Mas só saber de onde está a febre, qual é a origem, o que aquilo vai acontecer, a febre vai te matar, ou amanhã você está sem febre, ou então você está com febre e isso não é nada, ou você está com febre, vamos para o pronto-socorro, né? Então, aí um conjunto de contingências vai te ajudando a pensar melhor. Eu acho que a coisa que eu fiquei assim, muito satisfeito na sua apresentação é que você pega análises, entre aspas, tradicionalmente feitas, né, sobre indústria e o PIB, etc., e você começa a abrir. E você abre não só em categorias KINAI, ou seja, setoriais, e aí tem um problema, quanto mais vai abrindo, menos dado tem, chega uma hora não dá para ir, não é? Mas você também abre um pouco em alguns tipos de análise, cruzando com renda per capita, que eu acho que é o indicador sintético mais importante que tem, tá certo? Mais importante que tem para ver o desenvolvimento de um país ao longo do tempo, né? Tem percalços, tem problemas, mas se você for pegar uma série de 50 anos, você vê como é que vai crescendo ou não, a renda per capita é absolutamente decisiva, com todos os problemas metodológicos que tem, o câmbio, o que é paridade de poder de compra, apesar de tudo isso, né, acho que ainda é um grande indicador sintético, e você traz isso, né, você cruza, que eu também achei assim, bastante interessante, né? E eu acho que a gente devia aproveitar mais, pensar um pouco. Eu não compartilho de algumas visões que dizem que a indústria não é importante porque está perdendo peso. Tem um pouco dessa conversa, a mesma conversa de bar, mas tem alguns analistas, e analistas de peso, importantes, não são pessoas mal formadas, que acham que a indústria não é mais importante, porque o emprego todo está em serviço, o negócio é serviço, etc. Mas não é assim. Não é assim. Uma parte do serviço funciona porque tem indústria, certo? A parte mais nobre dos serviços funciona por causa da indústria. Os melhores empregos e a boa parte da inovação da economia, do que puxa, inclusive os serviços, sai da indústria, né? Então, fingir que a indústria não existe, ou que a gente exporta muita soja, então a gente vai viver de soja, nem de óleo de soja, ótimo que a gente exporte muita soja, mas a soja não cai do céu, né? A soja existe aí por causa de uma cadeia de desenvolvimento, digamos assim, que vem de tecnologia básica, que é a fixação do nitrogênio no solo, aí não sei o que, vai passar para a Embrapa, passa para equipamento, com empresas multinacionais e nacionais, tipo a Jacto aqui no Brasil, que desenvolveram equipamentos específicos. Eu tenho uma parte de família na França, e um casou lá com um agricultor. O cara conhece a Jacto, aqui de Marília. Ele veio me perguntar, nem eu sabia direito, como é que é? Não, porque o plantio direto que eles fizeram lá e tal. Isso é P&D industrial, não cai do céu, certo? É P&D industrial, e isso puxa a agricultura, puxa serviços. Então, eu acho que você teve uma rara felicidade de focar, tá? Uma pesquisa, o enquadramento inicial dela é absolutamente decisivo, sua relevância e pertinência, certo? Eu acho que você foi extremamente feliz nisso. Queria te dar o parabéns e também te convidar para continuar debatendo esses temas aqui com a gente, obviamente, em outros lugares, claro, tá? Porque esse tema é muito relevante. Eu deixo para você finalizar. Se você quiser falar mais algumas palavras, aí no fim eu passo aqui a ficha técnica e aviso quais vão ser nossas próximas atividades aqui no Observatório. Obrigado, Paulo.
Bom, eu que agradeço pela oportunidade de vir aqui falar sobre a indústria, discutir mais esses problemas do desenvolvimento industrial e do desenvolvimento econômico de maneira geral. Um país de renda per capita média baixa dificilmente vai conseguir dar um salto, né, passar para um país industrial avançado sem uma indústria sofisticada, atrelada a um segmento de serviços sofisticados. Eu agradeço muito, fico muito satisfeito, muito feliz pelo convite do professor Mário e do professor Glauco. Para mim é uma honra muito grande estar aqui hoje e muito obrigado por todas as perguntas e comentários. Bom, obrigado. Obrigado, Paulo. Obrigado a todos. Daqui a aproximadamente uns 10 dias, uma semana útil, escolham o indicador que vocês quiserem, mas como é aproximado, tanto faz, certo? O vídeo é carregado no site do Instituto e com link também na videoteca do Observatório, né? O site do Observatório agora conta com essa coisa moderna, alguns videozinhos muito rápidos, que você chama TV Inovação, não é isso? Que vocês podem dar uma olhada lá, tem coisas interessantes. O nosso próximo evento é dia 27 de maio, que se não me engano é uma segunda-feira, às 10 da manhã, e é um tema muito interessante. Eu vou falar o tema no final. Quem vem é o Bruno Araújo. Quem que é o Bruno Araújo? O Bruno Araújo, você conhece o Bruno? Bruno Araújo, ele fez doutorado aqui na USP sobre trajetórias de engenheiros, enfim. E ele é do IPE, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, ele fica em Brasília. O Bruno é um dos bons econometristas que tem no Brasil. Ele tem assim uma capacidade metodológica absolutamente invejável, mas ele não vai falar nada disso. É por isso que eu fiz todos os preâmbulos. O Bruno tem o lado oculto da Lua. O Bruno é músico, mas músico não é músico que toca, né, de noite na festinha familiar. O Bruno foi durante tempo músico profissional. Ele era guitarrista de um grupo chamado Móveis Coloniais de Acaju, que os jovens conhecem, mas eu fui num show lá que ele me convidou, e aí era muito gozado. Os mais velhos eram o segurança e eu, a gente ficou esmagado da parede lá atrás. Mas a vida de músico é show o tempo inteiro. Ele largou, quer dizer, saiu do grupo e começou a fazer duos, chorinho jazz. E ele gravou, rigorosamente, não está finalizado, mas está gravado, não está mixado, um disco, né, o que vai vir a ser um disco, onde o único músico é ele, e através de um software de inteligência artificial, todos os outros instrumentos são tocados pelo software, mas não é aquela bateria. Ele me mandou os áudios, são inacreditáveis, porque não é aquela bateria eletrônica, tum, tchá, tum, tá, tum, tá. Gente, você não sabe o que o Bruno toca, o que os outros tocam, não dá para ver. Então, ele vem aqui para discutir, agora do ponto de vista, certo? Juntando a economia com a parte de música dele, inteligência artificial e música, para a gente explorar um pouco os limites do que, se a gente chamar isso de revolução, do que esse pedaço da revolução que entra na indústria, né, pode, para onde isso pode levar. Ok? Obrigado, Bernardo. Aí o nosso Antonioni, aliás, passou na televisão outro dia, um dos melhores filmes da história da humanidade, o Passageiro, Profissão Repórter, que é dos anos 80, acho, do Antonioni, que está agora, em memória, sentado lá atrás, editando as nossas imagens aqui. Obrigado, gente.